Isso aí, pessoal. Bora então para mais um vídeo. Vamos fazer aí o fechamento do robô, do V1 da Maxi Traders. Hoje, dia 1º do 11. Vamos fazer aí então o fechamento do mês de outubro, mês 10, tá? Lembrando que tem a playlist aí, todo mês eu faço fechamento, tá? Às vezes eu faço de 15 em 15 dias, às vezes eu faço mensal, mas ultimamente eu tenho feito mensalmente mesmo, deixando ele correr. O mercado está bem volátil, então não adianta ficar mostrando ganho, mostrando stop, mostrando ganho, mostrando stop. Melhor fazer um consolidado e que a gente perde menos tempo, né? Então, na tela aí, todos os meses, desde que eu comecei com ele na real, né? Claro que eu tenho backtests antes, mas na real é o que a gente tem aqui desde abril, tá? E por último aqui tem o consolidado geral. Então vamos pegar uma caneta aqui, vamos fazer algumas observações. Opa, parece que minha caneta venceu, hein? Será que eu vou conseguir usar isso aqui? Vamos ver. Minha caneta venceu, mas não vou pagar agora não. Vamos lá. Bom, aqui, mês de abril, né? 1/4 a 30/4. Mês 5, mês 6, mês 7, mês 8 foi o único mês negativo. Mês 9 e mês 10, tá? E aqui eu tenho consolidado geral, tá bom? Então vamos começar do princípio, rapidamente. Então não precisa ser um vídeo muito longo, porque eu tenho vários vídeos desse de fechamento. Muito, às vezes até um pouco longo demais, tá? Então, quando a gente começou, a margem era de R$ 1.000, porque o drawdown era baixo, né? O drawdown estava bem mais baixo. Então, eu estava trabalhando ali 3 vezes mais o drawdown, né? Que o drawdown devia estar ali coisa de 200 e 300 reais, por aí. Então, margem de R$ 1.000 suficiente para trabalhar com ele nesse drawdown aí, tá? Então, a margem era de 1.000 quando a gente começou. Então, no mês de abril fez R$ 479 reais, né, com um contrato. Então, sobre a margem de 1.000, 47%, né, praticamente, quase 48% aí de lucro no mês, né? No mês seguinte, o mês de maio, fechou com R$ 498 reais, mantendo a margem de R$ 1.000, praticamente aí 50%, 49,8%, né? Mês 6, com a margem de R$ 1.000, ele fez R$ 595 reais, dando uma lucratividade aí de 59,5%, né? Aí que aconteceu, no mês 7, já deu uma queda, né? Pode ser que a gente começou a ver o ciclo mudar aqui, e aí ele já deu um lucro de 290, um lucro de 29% sobre a margem, tá? Então aqui a gente pode meio que notar pelo valor, né, até pelo gráfico também, que o ciclo talvez começou a mudar, né? Porque, ó, 479, 498, 595 são números aproximados ali, né? Mas mês 7 mudou, tá? Então veio um lucro bem menor, né? Praticamente aí pouco mais que a metade, mas mesmo assim um lucro de 29%, um absurdo, né? Até chegar o mês 8, tá? O mês das tarifas do Trump. Então esse mês foi bem difícil para o robô. Você vê que ele foi ladeira abaixo aí o mês inteiro, né? Tentou recuperar e a gente acabou perdendo R$ 554 reais, tá? Quando a gente perde esses R$ 554 reais, a gente tem um novo drawdown, e esse novo drawdown ele é de, bom, aqui nesse mês ele é de 592, tá? Aqui nesse mês ele é de 592. Mas se eu for fazer 3 vezes mais, então essa margem sairia de 1.000 para 1.500. Mas eu acho que aqui no geral eu tenho um drawdown maior. Ó, o meu drawdown foi de R$ 700 reais. Deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Voltei. Então, onde que eu estava aqui no drawdown, né? Bom, R$ 700 reais de drawdown. Se eu for trabalhar 3 vezes mais, 2.100, tá? Dá para arredondar para 2.000. Então, esse foi o drawdown máximo durante o período todo, tá? Então, deu uma mudada no robô
a partir aqui do mês de agosto, né? Com o drawdown de 700, a gente aumentou a margem para 2.000, então essa lucratividade, ela diminuiu, né? Diminuiu, porque você aumentando a margem, o cálculo muda, né? E ainda a margem dobrou, né? Então a margem dobrou, o retorno dobrou para menos, né? Mas vamos continuar. Então passou aqui esse período assustador do no mês 8, né? Que foi o primeiro mês negativo. Até dos backtests não teve nenhum mês negativo, né? Aí a gente percebe o ciclo meio que tentando recuperar, né? Então a gente teve um lucro de R$198, que daria aí se fosse a R$1.000 ia dar 19% de lucro, né? Praticamente 20%, mas como é a R$2.000 a margem, mudou, acaba sendo 10%, né? E aqui agora no mês de agosto, ó, ele até começou bem o mês, pô, teve um baita drawdown aqui, ó, devolveu tudo e no meio do mês para frente recuperou. Então o mês de outubro também terminou com lucro de R$581, né? Meio que equiparado com o maior lucro que teve lá no mês 6. Apesar de estar ainda meio estranho, né? Então, o que acontece, né? Foi um mês bom, apesar dele ter, no meio do mês, devolvido tudo, conseguiu recuperar. Então, pode ser que o ciclo esteja se ajeitando, tá? Aqui eu tenho a curva geral, né? Então, essa é a curva real do negócio, tá? Em conta real, ó. E agora a gente rompeu o topo novamente, né? Não sei se a gente vai continuar subindo, ou se vai ter mais um drawdown, ou se vai ficar lateral. É impossível a gente saber, ninguém sabe, né? Mas o detalhe é que tá sendo um robô lucrativo, sim, tá? Então a gente pode até fazer um cálculo aqui, baseado pelo novo drawdown. Então a gente pega o quê? Lucro máximo do período, né? Que é o quê? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. São 7 meses. Né? 7 meses, se a gente colocar a margem de 2.000 desde o começo, né? Então a gente tem 2.088. Então vamos pegar aqui na calculadora, né? Então a gente pode pegar aqui, ó, 2.088, que é o lucro total, dividir pelos 7 meses, né? Deu uma média de R$298 por mês, né? Bom, R$298 por mês, se eu dividir por 2.000, daqui, ó, 14,9% ao mês de média. Olha, é um baita resultado, tá? Day trade tem risco mesmo e a gente nunca sabe qual vai ser realmente o resultado, né? Mas 14%, né, ao mês, quase 15%, né, 14,9% ao mês, de média, em relação à nova margem de R$2.000, é um baita resultado, tá? É um baita resultado. E se a gente continuasse com R$1.000 de margem, ia ser 30% ao mês, tá? Era arriscado continuar com R$1.000 de margem? Era, por quê? Porque ele chegou a dar um drawdown de R$700. Para mim não teria tanto, porque eu comecei ele lá em abril, então eu tinha gordura, sabe? Eu tinha já a gordura na conta. Então esse drawdown de R$700, eu poderia continuar com os mesmos R$1.000 lá, certo? Mais a gordura que tinha, né? Se eu tinha mais ou menos o quê? 400, 500, 5, 10, 15, eu tinha uns 1.700 ali na conta, mais 1.000 de margem, 2.700, caiu 700. Então eu não precisaria mudar na margem porque eu já vim ganhando com ele, né? Mas teve gente que começou com o robô logo num mês antes, então já pegou o mês seguinte com o drawdown. Então é complicado. Então, por segurança, é melhor recalcular o drawdown sim e colocar o dinheiro de margem certo, tá? Esse é o certo, é a maneira mais correta aí de trabalhar, tá? Porque se você entrasse com R$1.000, vamos supor que você entrasse com R$1.000 aqui nesse mês de setembro, né?
aqui nesse mês de setembro. Então, você entrou aqui, ó. Deixa eu pegar o amarelo aqui. Suponhamos que você comprou o robô e entrou aqui, ó. Bem no mês do drawdown, tá? Essa margem... Deixa eu tirar essa calculadora daqui. O drawdown desse mês total foi 592. Então, daria para trabalhar? Daria. Tá? Com os R$ 1.000. Você ia conseguir continuar operando com os R$ 1.000, tá? Você ia conseguir, porque caiu 592, você ia estar ali com 400 pau na conta. É um contrato, com 400, você precisa de 100 para abrir um contrato. Então, com 400 pau na conta, você ia conseguir continuar operando. Só que se continuasse caindo mais, abaixo de R$ 100, ele não ia abrir mais operação, entendeu? Se você perdesse esses R$ 1.000, chegasse a R$ 100 ali, com R$ 100 você ia conseguir abrir a última operação. Se ficasse negativo e você fosse estopado, você não ia conseguir mais operar. É assim que funciona. Então, R$ 100 é o mínimo para você abrir um contrato. Você tem R$ 1.000, você tem 10 vezes mais do que você precisa para abrir um contrato. Então, você vai conseguir abrir um contrato, você vai conseguir operar até R$ 100, você tem 1.000. Foi para 900, foi para 700, está perdendo 500, está perdendo 400. Chegou a R$ 100, você vai conseguir abrir ainda. Mas esse é o último tiro. Né? Se você perdeu ali, tomou um stop ali de R$ 80, você vai ficar com 20, a próxima operação você não abre, não tem mais capital para abrir, né? Então, assim, poderia continuar com os R$ 1.000 de margem, com esse drawdown aí? Poderia, você ia conseguir recuperar. Porque ele veio 198 mais 581, né? Deixa eu colocar aqui. Então, aqui, ó, 598 que ganhou, mais, 581, né? Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui, ó. 581 mais 198, 779. Teu drawdown foi de 500 e pouco, então você voltou, você caiu de 1.000 para 400 e aí você voltou para mais de 1.000, pouco mais de 1.000 de novo. Se você entrou nesse mês, né? Se você entrou exatamente no mês ruim. Então, mesmo assim, você conseguiria trabalhar com os R$ 1.000 de margem, tá? Mas sempre que vai passando o período, você vai reavaliando o drawdown e vai readequando a margem conforme esse drawdown for aumentando, se for o caso, tá? Para você poder trabalhar mais tranquilo. Ah, mas eu sei fazer o manejo, eu sei calcular direitinho, eu sei como é que funciona a margem lá na corretora, né? Então eu só vou colocar mais margem, eu só vou fazer esse recálculo e vou colocar mais dinheiro quando chegar no extremo. Beleza, tudo bem. Ele não vai deixar de abrir a operação enquanto não tiver abaixo de R$ 100. Entende? Então, como ele chegou de 1.000 para 400 e tralalá, né? Você ia conseguir abrir normalmente as operações e ia conseguir fazer a recuperação com esses R$ 400, tá? Então, acho que é isso, galera. Margem novo drawdown aí, né? Nova margem e a rentabilidade praticamente 15% ao mês, tá? É um baita rendimento, beleza? Então é isso aí, Robô V1 da Maxi Traders, mais um fechamento mensal aí, o fechamento de outubro, tá? Vou deixar aí os detalhes do grupo aí, o meu WhatsApp na descrição. Quem quiser aí me chama, quem tiver interesse no robô para compor aí o seu portfólio de robôs ou começar com um robô, eu vejo como uma excelente ferramenta aí para quem quer entrar no mundo do day trade ou para quem já está e quem já quer montar uma carteira de robôs ou que quer complementar a sua carteira de robôs. Fechou? Eu vejo como um baita resultado aí de um robô. Beleza? Então, isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!